Reditores que morreram e foram ressuscitados. Qual foi sua experiência? Não tenho certeza se isto conta. Já publiquei isto antes, quando eu era criança. Quase me afoguei. Era realmente muito simples. Só me lembro de olhar para as luzes brilhantes do fundo da piscina e pensar eu vou morrer. Era estranhamente calmo e agora que penso nisso, aquelas luzes brilhantes podem ou não ter sido da iluminação física. Quando dei por mim, estava vomitando água de meus pulmões na lateral da piscina. Eu não chamaria isso de traumático. Eu realmente acho que é um pouco legal que tudo se sinta tão calmo. Há cerca de 15 anos, meu tio caiu morto de ataque cardíaco. Felizmente para ele, ela estava na sala de espera de sua clínica médica local quando isso aconteceu. Eles tinham um desfibrilador e vários médicos e conseguiram trazê-lo de volta após alguns minutos. Implorei-lhe que me contasse o que aconteceu, mas ele se recusou terminantemente. Ele não vai contar a ninguém. Antes desse dia, ele era um cara de meia idade. Frequentava até mesmo a igreja regularmente. Depois daquele dia, ele parou de ir à igreja e começou a beber muito. Hoje em dia, ele é um alcoólatra com a memória de um peixinho dourado. Ele nem se lembra de quem eu sou. Minha sogra estava muito doente e teve que ser operada. Não me lembro exatamente por quê, pois isso foi há cerca de 15 anos. Após sua cirurgia, quando estava em recuperação, os médicos nos disseram que seu coração havia parado por alguns minutos, mas eles conseguiram trazê-la de volta. Meu sogro pediu ao médico que não a mencionasse até que ela se sentisse mais forte, pois ela estava preocupado que a notícia o fizesse voltar a se recuperar. No dia seguinte fui visitá-la e ela me disse que estava certa de que havia morrido enquanto eles operavam, enquanto os observava fazendo a cirurgia e conversava com seu pai falecido. Eu estava morrendo devido a uma complicação de gravidez e consegui voltar depois de estar em coma por 3 dias após o nascimento de meu filho. Eu não vi nenhuma luz brilhante nem nada, mas o que eu vivi foi uma sensação de calma e nenhuma dor. Eu tinha pelo menos 5 médicos ao redor da minha cama de hospital discutindo como me tratar e senti que podia ouvir e responder a cada um deles tão claramente. Disseram-me que só me deram minutos para viver naquele momento. Não eu, mas meu avô. Muito recentemente, ela está numa idade madura, mas ainda bastante saudável. Continua indo de bicicleta para a loja todos os dias, etc. Recentemente ele teve que se submeter a uma operação de coração aberto. E durante os cuidados posteriores a essa operação houve complicações. Sua bexiga foi infectada, o que causou a contaminação do sangue. Quando sua condição se deteriorou, fomos ao hospital, onde os médicos nos disseram que meio-dia depois teria sido tarde demais. Durante 3 dias, ela esteve dormindo a maior parte do tempo e diz não ter lembranças desses 3 dias. É como se ela nunca tivesse existido. Ela sonhou. Sim, ela nos disse que entrou em sua antiga casa e viu sua mãe lavando pratos ou algo assim. Quando a mãe dela viu meu avô, ela lhe disse: "O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui ainda." E então ela acordou. Eu tinha 17 anos. Meu pai morreu 2 anos antes. Eu estava tendo uma hemorragia pulmonar difusa e tive que ser submetido a um BAL. Enquanto eu estava submetido, eu tinha um sonho que eu estava parado em um corredor do hospital e estava saindo pela porta. Então ouvi a voz de meus pais dizendo não vá por aí. Me virei para vê-lo e acordei no BO. Eles me disseram que eu tinha ficado sem forças durante o procedimento, mas conseguiram me recuperar rapidamente. Gosto de pensar que meu pai salvou minha vida naquele dia. Eu tinha 7 anos de idade e estava em uma colisão de cabeça com um semi-caminhão em um jipe. Minha mãe morreu no impacto. Ela quebrou meu pescoço e me ejetou do jipe junto com inúmeros outros ferimentos. Entrei em uma experiência de corpo exterior e falei com uma presença ou algo do outro lado e isso me disse que eu ainda não tinha terminado e acordei 1 mês depois de um coma com isso como a última coisa que me lembro antes de escurecer. Tive uma lesão na cabeça com 7 fraturas no meu crânio. Depois que isso aconteceu, jogado de um carro em movimento, eu estava deitado no pavimento e ouvi uma amiga dizer: "Ela está bem" e meu nome. Tentei me levantar, mas não consegui me mover e então me encontrei acima de mim mesmo e olhando para baixo para o meu corpo no chão. Vi meus amigos ali de pé. Depois, voltei ao meu corpo e me levantei e acabei em coma nos cuidados intensivos por 7 dias. Lembro-me claramente de minha experiência fora do corpo após o acidente. Eu também quase me afoguei quando eu tinha 5 anos de idade. Ainda me lembro disso tão claro como o dia. Caí em pânico e comecei a gritar e a lutar. Então tudo ficou calmo e quieto e diminuiu a velocidade.
Lembro-me de pensar estou prestes a morrer agora. Mas estava calmo e me senti bem com isso, sem luzes ou vendo algo especial. Apenas uma calma divina e uma sensação de estar bem. Luzes cintilantes, dores terríveis, vozes, ou o que eu posso descrever como ventos fracos. Nausear a fiação. Isto para resumir a experiência em poucas palavras. Eu escrevi uma história sobre minha experiência e a chamei de O Prado porque me lembro de um prado. Já tive pessoas tentando questionar minhas experiências ou fazer sentido delas. Então deixe-me jogar isto lá fora. Não tenho a menor ideia do que aconteceu. Se foram alucinações, uma experiência religiosa ou o quê? Eu estava morto. Eu não sei detalhes. Sei o que vivi enquanto estava tecnicamente morto. Não sei o porquê. O que ou onde. Eu estava no hospital deitado de lado sobre a cama. Eu estava quente, a temperatura perfeita. Era a mais confortável que eu já havia estado. Os ruídos ao redor do hospital desvaneceram-se muito rapidamente. Fiquei pensando, uau, esta vai ser a melhor soneca. Tudo estava preto como breu e nada mais doía. Tinha quase certeza de que se eu tivesse tirado aquela soneca eu não voltaria porque meus pensamentos estavam se transformando em nada. A morte não é assustadora. Mas eu li se você está cheio de arrependimento de que é sobre isso que você pensa. Portanto, não seja uma cabeça de merda e aproveite sua soneca. Eu acho. Bem, eu já vi alucinações antes de entrar em coma, ou talvez eu já estivesse nessa fase. Lembro-me de ver minha sala de estar em diferentes dimensões, com todos os móveis nas paredes e no teto. Então a luz brilhante bateu através das janelas. Era tão brilhante que eu nem consigo descrever. Depois disso, estava tudo escuro e não me lembro de nada até que acordei no hospital. Mais tarde me disseram que eu tinha temperatura de 43 graus Celsius e fiquei em coma por 19 horas. Isso me aconteceu aos 6 anos de idade. Não falando por minha própria experiência, mas minha avó me descreveu isso em grandes detalhes. Ela, de repente, quando seu coração parou, sentiu uma experiência extremamente fora do corpo, onde continuou caindo num vazio sem fim com ventos fortes por um período de tempo extremamente longo e indeterminado. Quando ela foi ressuscitada, pareceu que a gravidade no vazio se inverteu de repente e ficou mais forte por um grande amplificador e ela foi puxada de volta para si mesma. Durante todo esse tempo, ela não sentiu nada no vazio, exceto escuridão. Ela não conseguia ver, mas podia ouvir e também ouvia vozes de longe. Foi realmente interessante ouvi-la falar sobre isso. Mesmo que sejam apenas as mentes criativas que estão inventando as coisas. Eu sou um viciado em heroína em recuperação. Minha mãe me acolheu perto do fim da minha luta. Eu estava sem teto e dormindo em cemitérios. Consegui ficar limpo por algumas semanas, mas tive uma recaída. Minha mãe é epiléptica e tem um cão de serviço. Seu cão, Dano, laboratório preto, me encontrou com uma overdose no meio da noite. Dano alertou minha mãe que foi treinada para administrar Narcan. Ela me bateu com ela sem sucesso e ela expirou. Ela então ligou para o 911. Nessa época, ela disse que eu estava com frio e perdendo a cor. Alguma vez viu uma ambulância estacionada em um estacionamento esperando por uma ligação? Bem, algumas casas abaixo da casa da minha mãe era uma igreja. Aconteceu que havia uma ambulância no estacionamento. Eles chegaram até mim menos de um minuto depois. Administrei mais 2 doses de Narcan e me bati com aquelas pás. Acordei muito confuso. Tão frio e só liguei um pouco diferente. Grato por ainda estar aqui. Estarei comemorando 7 anos de uma nova vida em outubro. Abençoado. Minha mãe teve um único acidente de carro. Logo depois ela se lembra de alguém olhando na janela do carro dizendo-lhe que ficaria bem. Ela morreu. Ela disse que viu um lugar horrível onde havia demônios e pessoas. Ela viu sua avó lá. Mas minha mãe continuou. Eu também não sei o que isso significa. Então ela estava em um lugar diferente. Não no céu, mas não conseguia descrevê-lo. Ela viu seu pai que lhe perguntou: "O que no São eu você está fazendo aqui?" Ela continuou indo e veio a um painel e Jesus estava lá. Ela disse que ela era muito engraçado. Então ela voltou ao seu corpo no hospital. Antes do naufrágio ela estava passando por momentos difíceis e enquanto dirigia ela disse em voz alta: "Deus, se você está lá, prove-o." Antes do naufrágio ela meio que acreditou. Mas depois do naufrágio ela realmente acreditou. Além disso, uma das pessoas que encontrou primeiro foi o filho de seu pastor. Ela disse que tinha vontade de ir de carro naquela noite e que morava na cidade vizinha. Então foi estranho para ele estar na área dela. Meu pai teve um ataque cardíaco e disse que não havia nada além de escuridão. O meu pai era ateu. Agora eu estou realmente confuso. Tenho 2 histórias de pessoas que eu também falei e que morreram e voltaram. Primeira história.
Lembro-me de meu professor da quinta série, relembrando a história da época em que Ellie tinha câncer de sangue. Não me lembro de que tipo, e Ellie ficou gravemente doente. Sua irmã trouxe seus filhos para vê-lo. Mas Ellie nunca concordou com isso porque ela apenas teve seu sistema imunológico destruído para prepará-lo para um transplante de medula óssea. De qualquer forma, as 3 crianças entram na sala, algumas delas espirrando, limpando o ranho em seus lençóis. Se você não sabe, Ellie ficou doente. Ellie declinou rapidamente e eles o levaram para o hospital onde realizaram algum tipo de cirurgia para estabilizá-lo. Durante a cirurgia, Ellie se achatou, não tinha pulso absolutamente nenhum. Estava morto e quando se deu conta, estava flutuando acima dos cirurgiões, enfermeiras e técnicos. Ellie podia ver tudo o que eles estavam fazendo, ouvir o que eles estavam dizendo. Ellie descreveu a experiência como surreal, mas pacífica, com plena capacidade cognitiva. Ellie contou a história ao longo de 20 minutos. Mas isso são as notas do penhasco. A segunda história: eu costumava trabalhar em uma concessionária de carros e tive um homem italiano e sua esposa que vieram comprar um carro. Quando chegamos ao trabalho burocrático, de alguma forma começamos a falar da vida após a morte, da religião e de todas as coisas sobre as quais você não deveria falar em vendas e RS. Enfim, este cara já sofreu vários acidentes, já morreu várias vezes, e teve uma experiência cada vez que morreu. O mais memorável para mim foi a segunda vez que Ellie morreu. Ellie se mete em um acidente de carro, é apressado para a cirurgia e morre na mesa. Ellie olha para si mesmo e para a equipe trabalhando para reanimá-lo. Ellie nota a música tocando na sala, os médicos ficam carecas, e ouve tudo o que eles estão falando. Quando trazem de volta à vida e o estabilizam, o médico vem vê-lo. Ellie diz ao médico: eu estava de olho em você quando estava morto na mesa. O médico escovou. Mas meu cliente lhe disse: eu vou provar. Quando eu estava morto, os alto-falantes estavam tocando Metallica e eu vi que você tinha um ponto careca no topo de sua cabeça. O médico era alto e o ponto careca estava na parte de trás da cabeça dele. Nada que meu cliente pudesse ver quando falasse com Ellie. O médico ficou chocado quando identificou a música e sua mancha calva. Acontece que o médico estava passando por uma crise religiosa e também estava pensando em desistir de seu programa. Meu cliente acabou reafirmando sua crença em Deus e o convenceu a continuar trabalhando como médico. Foi uma história emocionante. Não me lembro de seu nome, mas ele escreveu um livro sobre isso. Não consigo encontrá-lo em lugar algum. Acho que se chamava Meu Pai e Eu, com uma foto de um pai e de um filho na frente do livro. Ellie relatou sua relação com seu pai e as múltiplas vezes que Ellie morreu. No livro, eu gostaria de encontrá-lo. Desculpe por ter explodido em uma tangente no final.